as expectativas dos pais com relação aos filhos. É o nosso tema aqui na série Cuspidas da Maternidade, né? E as minhas convidadas de sempre da série, a Thay e a Nath, vão trazer um pouquinho aqui dessa reflexão, né? Afinal de contas, quem nunca criou expectativa em cima dos filhos, que atire a primeira pedra. Ou melhor, cuspa pra cima e caia na testa, né? Para começar, o próprio desejo de ser mãe já veio numa expectativa, né? A criança antes de nascer, ela já é uma expectativa. Sim, tá. E se apresenta, então. Bom, eu sou a Tayane, eu sou enfermeira obstetra, sou mãe de 3 meninos. Trabalho com parto, com amamentação. Já veio uma expectativa aí, você entendeu o tom, né? 3 meninos. Teve a expectativa de ser 3 meninas, mas... Tá, e você vai fazer chá revelação pra quê? Não, senão vai virar meme. Ai, não, mas você quer ter uma menina? Não, aí você pega a minha lista do Spotify aqui, tem uma playlist chamada Olivia. Grávida do veio. terceiro, eu chego com o enxoval da Maria Luísa. Agora é menina, tá aqui, amiga. não. Toda a roupa. Menino. Vai tudo pra Natália, também é homem. Também não é? Então, gente, expectativas. Sim. E Nath, se apresenta, por favor. Eu sou a Natália, pediatra, homeopata, sou mãe da Maitê e do Cauã. E, como diz, sem muitas expectativas. É melhor não ter. Sobreviver, a expectativa do momento. Então vamos lá. Me contem um pouquinho por que vocês pensaram em trazer esse tema aqui no Pelo Amor de Deusas. Amiga, Da onde surgiu? eu e a Thay, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente vive com isso diariamente na assistência materno-infantil, né? E a gente vê que a maior parte das frustrações que os pais têm, principalmente no puerpério imediato ou no decorrer da vida, não é pelo que a criança fez ou deixou de fazer, era pelo que eles esperavam que ela fizesse. Então, assim, nasce o bebê. A mãe fica pensando, falam que um recém-nascido dorme muito, só que esquecem de contar pra ela que o recém-nascido dorme a cada 1 hora, acorda 1 hora, 2 horas no colo. E aí, o filho dorme 1 hora no colo, ela tenta pôr no berço, acorda, pra ela já não dorme. Eu fiz o curso de preparação pro bebê, de entender como o bebê funciona, só que aí veio um bebê que não fez o curso. Ah, isso, aham. Entendeu? Eu li o livro, bebê não. E aí começam as expectativas a serem frustradas, porque eu entendi que o meu bebê vai ser assim, ou eu fantasiei o meu bebê e ele veio diferente, né? E muito a gente tem a sensação de compensação, né? De merecimento. Então, assim, eu estudei, eu me programei, eu pesquisei, eu me dediquei. Então, logo, eu mereço, estou pronta para ter um bebê que não dá trabalho, que não chora, que dorme, que mama em intervalos bonitinhos. Sabe aquele pós-parto? Linhado. Eu tava até conversando sobre isso com a Tayane quando a gente resolveu fazer o podcast, porque eu falo assim, hoje eu sou uma mãe atípica, né? O Cauã tem um transtorno de desenvolvimento da linguagem. E quando o Cauã nasceu, eu falei pra mim mesma, eu falei assim, eu vou fazer por ele tudo o que eu não pude fazer pela Maitê. Porque atender pessoas no dia a dia com o conhecimento que eu tenho hoje, que eu deixei de fazer por ela, por não saber, por não ter sido orientada e tudo, era uma dor, né? Sim. Então, desde o momento que ele nasceu, comprei os cards em preto e branco para estímulo visual e Não música. fiz isso com a Maria Luísa. E não sei o quê. Aí Fiz tem isso lá comigo. em casa, tem a gangorra Pickler, o triângulo Pickler, tem tudo. Aí ele veio ainda com uma apraxia motora, né? Então, ele não sobe em coisas instáveis, ele não se arrisca nesses escalares e tudo. E aí, quando eu comecei a ver a minha sorte, ou muita terapia na cabeça, é que eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Então, pra mim, não foi uma frustração, foi um alerta. Mas eu falei com a Thay, porque assim, eu falo, imagina se fosse. Eu atendo diariamente crianças incríveis, todos os dias, né? Crianças que de 1 ano e meio, 1 ano e 2, que falam frases fora do padrão. Se isso fosse uma dor real pra mim, uma comparação, eu estaria extremamente decepcionada ou desesperada com o que o Cauã apresentou. Pela verdade, cara,
Que bom que hoje eu tenho conhecimento para entender isso precocemente, para diagnosticar precocemente e ajudar meu filho para que ele seja o melhor que ele possa ser. Né? Não era minha expectativa. Lógico que a gente quer que ele seja um gênio. Cara, vou estimular meu filho para que ele seja um gênio. Vou tomar 1 milhão de cápsulas de vitamina na gestação. Pronto, porque a culpa foi porque eu não tomei as cápsulas. A cúrcuma. Isso aí dá um episódio inteiro. Eu não enfiei nada no... Então, eu caí nessa, né? No meu primeiro filho, eu tive... Nossa, o que eu posso fazer pra ter um filho inteligente? Claro que naquela época a gente não fazia nada, né? Só passava na tua cabeça. E eu falava, não, o que eu queria era ter uma casa só de gente inteligente. Eu tenho. Tem mesmo. Só gênio, só QI alto lá em casa, autistas. Né? E na gestação, eu tava até falando com a Claudinha esses dias... Quando eu fui fazer um dos primeiros ultrassons do Nico, né? Aí eu tava com um colega nosso fazendo ultrassom. E aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, Thay, ele é perfeito, ele é lindo. Nossa, olha aqui, que nenezinho mais bem formado. E eu lembro, no meio do ultrassom, eu falei, sabe, meu único medo é dele ser autista. Porque o autismo não dá pra ver no ultrassom. Não tem como eu me preparar na gestação pra ser mãe de um autista. Eu vou ser mãe do autista no desenvolvimento diário. De repente vai cair no meu colo. O que foi? Nossa. Caiu no meu colo. E hoje eu vejo, claro, eu tinha muito... Eu não tinha conhecimento sobre o assunto, né? Hoje eu vejo a criança maravilhosa que o Nicolas é, né? É uma casa de autistas. Então, assim, a gente vai aprendendo, mas muito vem da frustração. E eu acho que foi tão doloroso o diagnóstico do Nico, porque bateu em cheio. Com seus medos. Com os meus medos. Né? E claro que isso aí foi um desvio da curva, assim, algo mais, mas a gente vê muitas expectativas trazendo muita dor para os pais em coisas que não diz respeito sobre patologias. Mas muitas vezes a gente patologiza a criança. Então, muitas vezes eu recebo criança com medicamento para refluxo, a mãe sem comer leite, açúcar, glúten, feijão, refrigerante, porque a criança tem uma alergia alimentar. A hora que você começa a olhar, essa criança não tem nada. Só que o pai e a mãe não entendem o choro, que é um diagnóstico. Precisa de um do diagnóstico para ele se sentir melhor. Em E saber aí, que está fazendo algo. É mais fácil lidar com algo que seja tratável. E é mais do que fácil, com algo que você não tem controle. Porque o diagnóstico te fala, o problema não sou eu. É muito mais difícil você entender que, poxa, meu filho é uma criança normal e eu estou tendo dificuldade em lidar com eventos naturais. É aí que mora o grande problema da expectativa. Porque nós nascemos sendo taxados. Ou você é o bonzinho, ou você é o nervoso, você é o bebê que não dorme, você é o bebê que dorme muito, você é hipotônico, você é frouxo, você é tenso, não sei o quê. E a gente depois passa a nossa vida inteira tentando descobrir isso. quem a gente é. Olha que porque legal a gente carrega a Thay tudo. falar sobre isso. Ontem mesmo eu tive um atendimento, né? Atendi uma família que a mãe tentou. Ai, Natália, porque ele não para, porque ele é inquieto e na escola já me chamaram, falaram que ele é impossível. Olha, esse garoto é impossível. Aí eu pedi que a tia que veio acompanhar saísse da sala com ele pra ir brincar lá na brinquedoteca lá fora. Aí eu virei pra mãe e falei assim, primeiro de tudo, você vai parar de falar isso na frente dele. Porque das duas, uma, ou a criança se rotula como aquilo e ela acha que se ela sair daquilo, ela vai perder isso, ou ela vai falar assim, inconscientemente, né, gente? Estão falando que eu sou assim, eu vou ser ainda pior. Né? Porque são as maneiras que eles têm de enfrentar. Então, a gente tem que parar de rotular. Eu falo, conversa e desabafa com seu marido no quarto, desabafa com a professora em silêncio. Não conversem sobre isso na frente dele. Sim. Né? E até de coisas simples, igual a Thay falou. Também aconteceu essa semana, a mãe desesperada porque a criança estava resfriada. Aí eu falei assim, nossa, fulana, mas o quadro tá dentro do normal, a gente já passou por isso outras vezes. Ela falou assim, Natália, porque quinta-feira é o aniversário dela. E eu não queria que ela tivesse doente. Então eu falo, são aquelas frustrações que fogem do nosso controle, né? Você vê uma frustração pequena quanto um resfriado e ela eu achando que ela estava desesperada por causa do resfriado. Não, era por era por evento. causa do evento. Ela queria que ela aproveitasse. E a gente tem que entender que a gente não tem esse controle. Não. Eu lembro, quando você contou a questão do Cauã, eu lembro numa caixinha de perguntas sua do Instagram, alguém colocou assim,
doutora, como eu faço para o meu filho falar 2 línguas? Que queria que aprendesse simultâneo português e outra língua, né? Aí a Natália pôs uma foto de uma cara, tipo assim, estou tentando fazer o meu filho falar uma. Tipo, Quem desculpa. dirá? Eu lá sei como é que é 2. Duas? Eu não tô conseguindo. Porque essa questão do bilinguismo é outro foco. Não tem nada a ver com a pediatria em si, né? Não, e assim, e mais uma expectativa. Já quer que a criança já fique bilíngue, sei lá por quê, E né? essa carga, né, do eu quero, né? Que nem eu falei pra Nath hoje. Falei, tá, como que é? Você quer realmente ter um filho? Você tá pronto pra isso? Se você faz parte de uma família extremamente religiosa, você tá pronto pra ter um filho ateu? Se você faz parte de uma família ateia, você tá pronto pra ter um filho evangélico? Porque é isso. Não, e eu vou abrir É aqui isso. intimidades, né? Porque esses dias a Thay tava assim pra mim. Mas os amigos do Nico estavam lá em casa e tal, e... ele não quis sair, Natália. Aí eu virei pra Thay e falei assim, amiga, você entende que essa frustração é sua? Eu tava na consulta com o neuro, né? Porque assim, a gente vai aprendendo a lidar. E eu tava na consulta com o neuro e aí a neurologista virou pra ele e falou assim, Nicolas, você sente que o autismo te traz dificuldades? Ele, sim. Quais as dificuldades que você sente que são mais fortes em você? Ele falou, eu não gosto de estar com pessoas. Isso é ruim pra você? Pra mim não, mas pra ela sim. Nossa, um tapa Aí na sua assim, cara. abre o buraco. Derrete. Aí você vai entrando, né? Até chegar lá no magma. Porque é aquela, pra ele fica a melhor vida. sozinho, né? E eu falo isso, igual a Maitê. Vamos lá, coitada, filha, perdão. A Maitê é linda, maravilhosa, mas ela passou uma fase que ela não queria se arrumar. Ela saía só de moletom e chinelo. Hoje ela tá toda... E aquilo, eu ficava... Mas, gente... Deixa eu botar um laço. Deixa eu fazer uma trança, né? Mas eu entendia que era... Eu queria a minha boneca, né? Não era. E a gente tem que estar preparado pra isso. Aquela alerta polêmica, tá, gente? É igual eu sou... tenho muitas ressalvas sobre essa questão da transexualidade ainda na infância, né? Por quê? Eu acho que meninos que gostam de se vestir como meninas ou de brincar de bonecas, que sejam... Eles são só meninos que gostam de se vestir como meninas e brincar de bonecas. Se eu tenho que, pra ele ser aceito, tirar ele desse e passar pra aquilo, não, então por isso ele é mulher, eu tô deixando de aceitar. Sim, você tá querendo mudar, né? Eu tô querendo mudar, né? Sim. Então, a gente tem que permitir os pais que as crianças sejam como são. E o nosso caminho é realmente instruir. E amar o ser que vem da maneira que ele é, né? E não é fácil. Você tá contando aí da Maitê, aí eu lembrei que outro dia, um tempo atrás, eu ainda não sabia cuidar dos cachinhos da Maria, né? E eu abaixava, assim, passava o creme e abaixava o cachinho. E ela fazia assim. E aí eu arrumava de novo. E eu falei, meu amor, vamos pôr uma tiara, um laço. Ela falou assim, mamãe, eu tenho o meu estilo. Toma. Só que isso, ela tinha uns 4 anos. Toma. Entendeu? E eu assim, ó. Falei, nossa, eu acho que eu preciso aprender a cuidar do cabelo dela. Foi aí que eu fui atrás. Pra aprender a cuidar de, Pra aprender a de caber. cachinhos. Pra aprender. Então, é isso. É desde as pequenas coisas até as coisas As maiores. Como a questão do menino brincar de boneca, né? Então, ou uma questão de uma patologia, né, tá? Sim. Então, a gente precisa estar aberto, né? E a gente cria expectativa desde sempre. Não é fácil. E assim, e a gente fala sobre isso, mas não é julgar os pais, porque até mesmo nós. Nós Nós não Isso é sabemos todo como mundo. lidar. Não, aqui é um bate-papo, né? gente. Porque é esse exercício mesmo. Nós, Um bate-papo, como pai, um desabafo. mãe, a gente, na verdade, nós somos tutores, Nós né? precisamos de falar isso futuros tomando adultos. cerveja, eu acho. Porque que nem eu hoje estou num exercício muito grande. Porque a minha infância foi muito, muito prazerosa por conta das pessoas, das outras crianças que estavam comigo.
Então eu fui aquela criança de subir na árvore, de brincar de pega-pega, de dormir na casa do outro. E sempre com muito contato físico e Mas as era a brincadeiras. sua história. Só que foi a minha história. E toda vez que eu vejo as crianças lá no condomínio brincando e o Nico não... Que nem a gente foi pra um resort, o Nico ficou dentro do carro. Ele não saiu dentro do carro. Aí eu fui lá, falei, não, porque você tem que sair, porque você tem que sair. A hora que eu consegui fazer ele sair dentro do carro, o cara ligou o microfone. Começou a gincana na piscina. Resort, E eu e a Thay já com 50 chopps na cabeça, né? o Nico Cerveja. tá correndo igual um gato pra dentro do carro de novo. E aí eu olhei pra Nath com a cara de... O que nós vamos fazer? Participar da gincana. Porque é o Nico e nós. E aí o Nico ficou dentro do carro. Então, assim, é um processo muito forte, né? Da gente entender que ele é ele, eu sou eu. Né? E isso vai tudo. Às vezes até a gente tem essa... você e eu sou eu, vivendo em harmonia. Essa música eu não conheço, mas eu danço. Harmonia. Não, a Nath tem umas músicas que só ela Gente, canta. do baú, né? Pequena Sereia. Nossa. Não. Harmonia. Não é da Pequena Você Sereia, é não. você e eu sou eu, vivendo em harmonia. Agora eu lembrei. Harmonia. Não, não. Até o Lucas deu risada. Lógico que na minha época, né? Não é a nova versão da Não, Pequena então, eu tô Você pensando tá- da minha época Não, também. pois a nova você eu não assisti. lembra, Pra você mim não é assistiu a direito. música das Pequenas Sereias é do Sebastião ainda. É, pra mim também é de Sebastião. É, pra mim é a melhor que tem. Até. Então, gente, falando da expectativa até no parto, né? Muitas vezes a gente tem uma mulher que gostaria de ter um parto normal e ele só não é possível por conta do posicionamento do bebê. Uhum. Eu vivi isso com o Henrique, né? O Henrique não foi posição, foi tamanho. Mas o Henrique, eu tenho 3 filhos, foi o único que não nasceu. Por quê? Porque ele era o maior. Foi uma desproporção cefalopélvica verdadeira. Eu tive que levar um tempo, porque na minha cabeça era como E eu que você sei. nasceu Falava com a cabeçudo Tayane desse jeito. todos os dias. por Eu ano. tive, pronto. Eu vou falar de uma expectativa que eu tive. Que eu tive do parto. Porque todo também mundo virava tive. pra mim e falava assim, Natália, o tamanho da cabeça do Cássio. Ah, falaram pra mim também. Não, porque o Cássio não é realmente. Aí eu falava, a Cabaça. cabeça do Cássio O foi um Cássio é problema da realmente. mãe dele. Eu falei a mesma coisa. Só que eu me lasquei, porque meu filho puxou a cabeça do pai. Ele deu trabalho pra todos os envolvidos na cena. Aí... A minha expectativa é que ele tivesse puxado a minha. Cauãzinho deu trabalho pra todo mundo. Mas eu tive expectativa no meu parto também de não tomar analgesia. E pedi com 3 centímetros, já tava louca. Falei, pelo amor de Deus! Não aguentei nem um pouquinho. É porque, na verdade, a gente não sabe como vai ser o caminho, Isso. né? E aí eu sempre dou esse exemplo para as mães. A gente precisa se preparar para a jornada. Então, vamos lá. Você vai fazer uma trilha. O que você tem que levar para a trilha? Um tênis confortável, água, alimento, porque você tem que entender o tempo de duração, você tem que entender que ela pode ter desafios que você não espera. Você não espera. Agora, se te falam que você vai para uma trilha e você chega lá de salto alto, meu amor, você já se lascou no começo, porque ou você vai descalço ou você vai ter que ir daquela forma, né? Sim. Mas se você tá minimamente preparada para o caminho, você pode torcer o pé, você pode se cortar, você vai ter os primeiros socorros. Você vai ter com o que fazer para você chegar no final dela. Só que a gente tem que se preparar para a jornada. Sim. A gente tem que entender que aquele caminho, o que vai acontecer naquele caminho, ele tá... Né? Você pode pegar uma chuva, né? São, como diz, a gente não tá em circunstâncias ideais de temperatura e pressão. É, né? A A gente gente não tá- tem o controle sobre tudo. Não tem controle sobre tudo. E eu vejo a maternidade muito como isso. É bem Né? isso mesmo. Da gente fazer uma trilha. E... Pronto, eu vou chorar. Por que eu vou chorar? Porque você ainda não tá você ainda está no Tava cantando puerpério. harmonia há 3 minutos atrás, agora vai É. chorar. Eu achei o vídeo, tá? Pra te provar que é da Pequena Sereia. Já Amiga. peguei. Você tava procurando? Sim. TDAH Mojon. Nossa, mas que é isso, tá? Não tô acreditando. Esse vídeo é falso. Ah, essa parte. Peraí, deixa eu aumentar.
Monstro C. Nossa, eu não lembro dessa música. Você não Esse assistiu? episódio não é do filme. Ah, não é original, sabia. É da série. Ah, jura? É, não vem, essa música não tá no filme. Eu sou fã da Pequena Sereia. Vivendo em harmonia. Gente, aqui até Disney aparece, só pra avisar. Ó como viaja na maionese todo mundo, hein? Isso Se porque a gente são... viaja na maionese aqui, imagina os pais em casa viajando na É, maionese. pois é. Isso porque aqui são 8 horas da manhã e a gente nem uma tomou uma sexta-feira. cervejinha ainda. Infelizmente. Mas, ó, voltando às expectativas, como que a gente faz pra lidar com elas? Eu acho que faz parte do nosso crescimento como pais. Né? E claro que cada pai, cada mãe vai ter uma visão diferente da própria maternagem em si. Mas nós, adultos, temos que lidar com as expectativas que os nossos pais projetaram em nós. Saber disso, eu acho que é o primeiro passo. E pra quebrar todos o os ciclo, pais. né? E quebrar o ciclo. Então, assim, perfeito ninguém vai ser, gente. E nem devemos ser. O pai perfeito, ele Mas é não existe, difícil. a gente tá no planeta Terra. Mas imagina Se a você ter gente- uma mãe inatingível, né? Deus que me livre. Mas quando a gente sabe que a gente lança a sombra das nossas expectativas nos filhos e eles vão ter que pagar um preço muitas vezes alto por isso, é mais fácil da gente parar para refletir, É. né? Peraí. que Melhor eu a acho gente saber agora e mudar a trilha. E desenvolvendo essa maternagem, porque os nossos filhos, crianças em casa, é por um breve período de tempo. E é muito mais prazeroso e do ponto de vista até mesmo de crescimento da família, a gente ir aprendendo com os nossos erros. Pô, passei do ponto, não foi legal, isso aqui sou eu, isso aqui é meu, eu que tenho que me arrumar com isso daqui. Eu tive uma conversa tão legal esses dias, porque eu vi a Maitê, eu tava lidando com alguma situação com o Cauã. E a Maitê olhou assim pra mim e eu meio que entendi, né? Fomos só nós por muito tempo, então é meio que uma simbiose ali o negócio. Agora tem um monte de homem. Aí no eu meio. virei e falei assim pra ela, filha, eu sei que às vezes você pode achar que eu sou uma mãe diferente pro Cauã do que eu fui pra você. Mas é porque eu também evoluí na jornada. Não é porque eu amo ame mais ou eu ame menos. É porque, graças a Deus, a gente amadurece. Esses tempos também, teve uma paciente que falou assim, na minha época você não disse isso. Eu falei, que bom. Isso mostra que eu tô buscando informação, que eu não fiquei parada no tempo, que eu evoluí. Uhum. Eu não posso me julgar hoje com as armas que eu não tinha antigamente, né? Com o que eu não tinha. Mas a gente vai melhorando. A gente busca melhorar. Nesse meio, entre o nascimento da Maitê e o nascimento do Cauã, eu conheci a disciplina positiva, né? A educação respeitosa, a importância do vínculo, do afeto. E eu já tinha feito muita coisa com a Maitê que eu achava que era à frente do tempo. De colo, de contato. Meu pai fala que nunca esquece uma vez que a Maitê tava muito chorando. E eu falei, filha, a mamãe vai ficar aqui do seu lado até você se acalmar. E assim que você quiser, você vem pro meu colo. Porque ela não tava aceitando contato nem nada. E ele falou que aquilo mudou a visão dele de educação que ele tinha até então. E eu nem sabia o que era educação respeitosa naquela época. Né? Então, eu falo, a gente já tinha esse feeling, já era uma tendência, mas lógico que, graças a Deus, a gente melhora. Melhor. E aí, na questão da disciplina também, que também pode ser um episódio à parte, né? A gente vê... entrou numa discussão na minha casa esse final de semana. Sobre isso, tinha uns amigos lá e tava o pai e a filha lá, não sei o quê. E aí o pai falou, mas é só dar uns tapinhas. Falando pra filha em relação à neta, né? E aí o Renato já entrou. O Renato falou assim, olha só, eu apanhei muito e tal. Ele falou, mas eu não faço isso com a minha filha. Porque eu entendo que não... como que ele falou? Eu entendo que, na verdade, se você tiver um problema comigo, você vai resolver batendo em mim? Aham. Você vai conversar comigo. Por que eu tenho que bater se eu tenho uma questão com a minha filha?
né? Então, se a gente for pensar as expectativas que os pais criaram, a forma que a gente foi educado e tudo, passa em todas as áreas. Na disciplina, na parte emocional, na questão das doenças, tudo reflete. Então, é você parar e falar, bom, eu vivi isso, essa é da minha história. Como eu posso fazer diferente agora? E mesmo assim, a gente vai errar muito. Vixe. E também aprender a se perdoar. Isso, né? Então, assim, como que a gente pode fazer? A gente vai buscando alternativas, estudando, entendendo novos conceitos, indo na terapia, refletindo. Poxa, errei Isso aqui. não foi legal. Como que eu posso fazer melhor daqui pra frente? Então, aos poucos, a gente vai... E mesmo assim, vão ter muitas pedras no caminho, né? Mas eu penso que se a gente tiver... Pelo menos deitar e falar, bom, tentei fazer diferente. E tenham boas amigas alinhadas com o que você acredita também. Isso torna a jornada mais fácil. Sim, com certeza, com certeza. Porque a gente tem muita já vou troca. chorar de novo. Põe a pequena Eu sereia tô aí. achando que deve ter alguém grávida no recinto, É sabe? Porque possível, demais tá aqui, muito ó. altos e baixos. E ela não falou não. Não, gente, nem pensei que fosse pra mim. Ah, é pra pequena sereia, desculpa. Tá disfarçando. A minha Você não cara engana a já gente, fechou. não. Bom, Agora gente, não. quando esse episódio for ao ar, vocês já estarão sabendo da notícia. É. Provavelmente. Todo mundo indo no meu Instagram agora pra conferir. Bora lá, vai. @doutora Natália Fontana. O irmãozinho. Ó o merchan. Ó o merchan. Vai tá chá revelação já. TBT do ano passado. Ai, mas é isso, meninas. Então, eu acho que é isso. Vocês têm um recado final pra passar pra quem tá ouvindo com relação à questão das expectativas? Resiliência. Sabe uma coisa que... Uma vez eu fui numa palestra com o Carlos Gonzalez, que ele é um pediatra espanhol. E eu gosto muito dele. Inclusive, sugiro que leiam os livros dele, que eu acho de tão simples e é tão profundo. E ele falou... era uma palestra para pais e tal. E ele falou, vocês não são tão importantes assim. Porque boa parte dos nossos problemas não são problemas. Eu tava nessa palestra. Boa parte desses problemas que não são problemas, eles são resolvidos com o tempo, porque a criança cresce, ela amadurece, ela se desenvolve, ela tem as próprias experiências, ela vai fazer as próprias conexões. E a gente cria embates, a gente traz traumas por coisas que não estão nas nossas mãos resolver. Né? Que o caminho, de uma boa criação, amor, paciência e resiliência. Então, eu acho que é nos momentos difíceis que eu falo assim, cara, eu não vou aguentar. Eu sempre tento, pelo menos, voltar para esse pensamento inicial, que ele me traz um pouco de paz, de tudo bem. Eu também preciso confiar nessa criança que está tendo as próprias experiências e está tendo o próprio crescimento. Né? E quando você ama seu filho, você entende. Você olha para ele. Porque muitas vezes eu agrido a minha criança porque eu não quero olhar, eu não quero perder tempo tentando entender o funcionamento daquilo que está por trás, porque a disciplina, a disciplina como ela deveria ser, ela envolve tempo, ela envolve dedicação. A agressão, ela é muito mais fácil. É muito mais fácil. E a gente projetar as nossas frustrações nos nossos filhos também porque o problema é dele, eu mostrei o caminho. Ele Não pegou são o que eles eu que quis. exigem muito, é a gente que disponibiliza de pouco. Exatamente. Então, A gente tem muito mais coisa pra lidar e a gente acaba querendo que seja resolvido mais rápido com eles, mas não. então, gente, assim, se desapeguem de regras. Mais um ponto pra terapia. Mais um pouco. Se desapeguem das regras, porque eu vejo muitos pais sofrendo porque o filho não está naquela regra do livro. O seu filho não é enquadrável. Se desapega, olhe pra ele. Do jeito que ele é. Do jeito que ele é. E vai ser feliz. A maternidade é longa, mas os filhos, crianças, são curtos demais. É isso aí. Muito bom, meninas. Vai chorar de novo? Não, tô reflexiva agora. Você viu o que passa, né? Da risada pra reflexiva, pro Não, choro, pra cantoria. Tá. Alô, psiquiatras. Ah, É pra fazer um ensaio sobre o podcast. Obrigada, meninas. Obrigada, um beijo. Até a gente. próxima. Beijo, tchau.